Opa, 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 você aí que está me ouvindo, cumpre a mim avisar ao senhor, a senhora, a senhorita que sextou! Pois é, sextou! E sextou com a parte, a coluna no feed do Vira Casacas, onde eu, Gabriel Divan, seu humilde criado ao seu dispor, eu trato com vocês das questões do mundo das leis, dos tribunais, das decisões e de tudo que envolve o fantástico universo do direito, mas é claro, sem ser chato de propósito, sem ser pedante, sem falar aquele português que parece uma outra língua, na verdade, porque aqui o papo é reto e direto, aqui a tarefa é fazer você entender a jogada e dois, colocar para você que não é eventualmente da área, conhecimentos de uma maneira que você não fique tão perdidinha, tão soltinho no mapa aí. O mapa é extenso, o mapa é complicado, nós estamos às vezes sem bússola e é preciso que alguém dê uma mínima direção. Este alguém, como diria o Rei Roberto, esse cara sou eu, né? Ou seja, eu vou chegar aqui para você a cada período, a cada sextou aí. É claro que a gente tem alternadamente outras colunas, mas quando for dia de à parte, você sabe que é dia de conversar de um jeito bem despojado, bem tranquilo e que facilite a sua compreensão sobre essas coisas aí, né? Desse mundo jurídico que às vezes não dá mole, não dá sossego nem para quem é da área, nem para quem trabalha com a área há tanto tempo que nem a gente aqui. E quem dirá para você aí que às vezes está pensando, nossa, eu só queria entender essa questão aqui, mas é tão difícil, eu não vou lá pegar um livro de direito, eu não vou pegar um artigo científico. Bom, a minha dica é sempre a mesma. Pega. Quer dizer, vai procurar o aprofundamento do conhecimento. Nós estamos aqui para dar aquela forcinha. Sabe a forcinha? Sabe aquela do tipo assim, ó, o cara te dá um briefing ali, melhor que ChatGPT, melhor que IA do Google, melhor que esses outros trecos aí, não. Eu vou te dar uma forcinha bem simples, eu resumo falando com você, falando no seu ouvido, assim, o que é bem melhor, né? Pois bem, eu resumo, mas por favor, não trate isso aqui nunca como única questão de fonte para com as matérias que são discutidas, porque senão você vai ter apenas, a opinião do Gabriel, apenas, dois, a opinião do Gabriel passada num podcast um pouco ligeiro. E três, a opinião do Gabriel num sentido bem resumido de propósito. Não é isso que você quer, né? Você quer a opinião do Gabriel para aperitivo, aí depois você busca aí outros banquetes aí. A função da parte é essa. Eu sempre brinco que é para você bancar o inteligentão na rodinha, mas se na rodinha tiver alguém que além do à parte foi buscar notícia, foi ler informação, foi ler matérias a respeito, foi ler obras a respeito, bom, aí essa pessoa sabe mais que você. Então não adianta. O Gabriel não faz milagre, né? Não é fala mansa que faz milagre acontecer, assim, do nada, né? Então, a gente vai debater alguns temas aqui, mas eu sou sempre obrigado a lembrar, né, que eu falei, tem gente que eventualmente pode estar caindo de paraquedas aqui, talvez pela primeira vez, né? Nós já estamos aí com mais de 80 edições só do A Parte, nós estamos com quase 450 edições só do Vira Casacas, então que diabo é esse? Bom, a gente já sabe, né? O Vira Casacas é um dos podcasts mais queridos e mais escutados do Brasil, toda semana trazendo para você assuntos 1001 de coisas que são interessantes, que fazem você chorar de emoção, de alegria ou às vezes de raiva, e deixa com a gente então, né, a terceirização desse ódio todo aí, dessa bagunça, porque a gente vai entregar para você episódios com convidados incríveis que vão dar a letra firme. E aí, toda sexta-feira tem aquela surpresinha, né? Ou é a coluna do nosso querido Carapanã, o Evárzia, as crônicas do Armagedon, que o mundo aprendeu a amar, né? Ora bolas, né? Ou é o RT comentado, que o mundo também aprendeu a amar, porque nada mais nada menos do que Felipe Abal trazendo para você histórias absolutamente mirabolantes que você nem imaginava e você não sabia que precisava. E aí tem essa outra coluna aqui, né? Que é uma parte que alguns aí aprenderam a amar, né? Mas vamos lá, vamos remando, afinal de contas, né? Entre todos esses assuntos que meus colegas trazem aqui para você, né? Qual que seria o menos interessante, o menos sedutor? Direito, claro, coisa de direito, coisa de decisão de STF, né? Óbvio. Bem, vejamos então. Na semana passada, rolou uma manchete por aí que deve ter deixado algumas pessoas meio confusas. Algo mais ou menos assim: Gilmar Mendes paralisa processos no Brasil inteiro.
Alguém que gosta de ler só a manchete e já vai correndo para o WhatsApp e já vai correndo para os grupos de ressonância, de confirmação e de viés, né, de interesse, já vai sair dizendo assim: olha aí, esses caras mandam e desmandam, olha que coisa absurda, onde é que já se viu esse país? Gente, em primeiro lugar, né, vamos entender direito o que está acontecendo. E por mais que seja engraçado isso, né? Gilmar manda paralisar, né? Já tem por aí à torta e à direito figurinhas, né, e memes do Xandão, do ministro Alexandre, né? Tem uma que é ele voando assim com a capa, né, com a toga do Supremo, parecendo um mago do Harry Potter ou coisa parecida. Será que vai ter uma figurinha aí do ministro Gilmar lançando um raio paralisador aqui? Não, gente, calma. Calma, porque isso aí é uma medida que, além de estar prevista em lei, além de estar bem disciplinada, é uma coisa que serve para ajudar e muito a organizar a jurisprudência e as questões de efeitos das decisões dos tribunais superiores do nosso país. Não é nada de anormal, não há nada de Gilmar, não sei o quê. Primeiro lugar, né? Primeiro lugar, é engraçado como no Brasil a gente passou a pessoalizar as decisões, né? Xandão manda não sei o quê, Fux, né, ordena que não sei o quê, Gilmar isso e aquilo. Gente, né, a gente fala dos ministros, né, como se fossem o nosso primo, né, o nosso vizinho. Ô, Edson. Não, calma, calma. Em primeiro lugar, a gente vai pessoalizar aqui para um quesito retórico, né, da reportagem parecer mais atrativa, clickbait, esse tipo de coisa. Mas assim, o relator da medida ele vai dar um despacho, às vezes em decisão monocrática, às vezes ele vai deixar para o colegiado, seja a turma, seja o plenário se manifestar. Então, quando a gente fala ministro Gilmar diz tal coisa, ele está agindo na possibilidade que ele tem de conduzir o caso e de fazer a primeira apreciação e, quiçá, dar a primeira decisão no estilo solitário monocrático, porque isso são funções atribuídas a quem é relator. Eu já expliquei aqui em outra parte que relatora ou relator são as pessoas que vão conduzir e talvez vão acabar, sim, oferecendo primeiramente algumas decisões antes mesmo do colegiado se manifestar, porque a eles cabe a função de ser uma espécie de capitão, o capitão do barco, capitão do time para aquele recurso, para aquele caso. Deu para entender? Então, fala com o capitão. Então, no primeiro momento, fala com essa pessoa e essa pessoa dá uma decisão. Não é que o cara acordou, né, e decidiu assim, vou paralisar os tribunais do... Não, né? E a gente vai entender como é que funciona isso. Mas antes, eu quero lembrar vocês de uma outra coisa que eu também, volta e meia, acabo falando aqui no aparte. Tem gente que já deve estar careca de me escutar dizendo o seguinte, olha, grau de tribunal superior não é terceira instância, STF não é quarta instância. Eu sempre sou obrigado a repetir isso porque sempre tem gente que quer porque quer entender do jeito errado, que é o outro jeito. Então vamos lá. Quando você está falando de recurso para fazer aquele estilo revanche, para fazer um pedido de segunda opinião, para dizer que perdeu e não gostou, aí você tem a primeira e a segunda instância, porque a segunda instância, que são os tribunais regionais federais, os tribunais regionais do trabalho e assim por diante, dependendo da justiça especializada que você tiver, a segunda instância serve para isso. Ela serve para você, talvez, corrigir uma decisão da primeira, talvez você vai ouvir que ela vai ser inteiramente confirmada, talvez um aspecto dela vai ser mudado, talvez ela vai ser anulada, ou seja, quem perdeu, entre aspas, e não gostou, vai para a segunda instância e recorre, porque ali você tem a chamada segunda opinião, a opinião mais gabaritada, a que pode até mesmo revisar ou corrigir ou até manter a da primeira, com mais autoridade. Beleza? Bom, e aí? E aí que STJ, TST, por exemplo, né, Tribunal Superior do Trabalho, o andar dos tribunais superiores, também tem o Tribunal Superior Eleitoral lá, o Superior Tribunal Militar. Esse andar dos tribunais superiores, ele, além de conter tribunais que são muito diferentes entre si, nem todos têm a mesmíssima função para a sua respectiva área, alguns são bem diferentes e têm outras funções, como o STM, por exemplo, o Superior Militar, ele tem funções, inclusive, meio administrativas ali na questão da justiça militar. Os outros, eles vão ter, geralmente, esse grau de controle dos tribunais que estão abaixo. Então, o Tribunal Superior não é um terceiro andar para onde você sobe de novo, porque perdeu na primeira, não gostou, perdeu na segunda, não gostou, e vai tentar perder, né? Quem já tem o não vai em busca da humilhação na terceira instância. Não, não é isso.
Os tribunais superiores, eles têm função de controle da jurisprudência de todos os tribunais que lhes são inferiores. Eles têm função de dar a última palavra no que diz respeito à interpretação e aplicação de decisões das leis e das matérias respectivas. Quando a gente vai para o STF, ele tem algo parecido, ele tem uma índole parecida, mas no que diz respeito à Constituição. Então, se o Tribunal Superior do Trabalho é quem controla a aplicação das leis trabalhistas e as decisões e a jurisprudência trabalhista, ainda assim o STF está acima dele porque uma decisão ela pode estar envolta com uma questão de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, que aí vai ser decretada, vai ser batido o martelo final pelo Supremo, que é o guardião, mas não dos outros tribunais, pura e simplesmente, e das decisões deles e das leis, mas da Constituição em si. Então, o que eu quero dizer com isso? O que volta e meia eu digo para vocês. Para chegar recurso nesses tribunais, é um pouco diferente daqueles que chegam nos tribunais de segunda instância, porque ali sim, você discute fato, você discute direitos, você discute opiniões, você quer uma nova chance, você quer uma nova rodada, você pediu ali para vir o troco, você fez o desafio, dobrou a aposta. Bom, isso é assunto da primeira e da segunda instância. Quando a gente está falando no andar dos tribunais superiores, ele é um terceiro andar, entre aspas, mas não significa que você vai ficar subindo ao bel prazer enquanto você quiser novas rodadas, novas avaliações do seu caso. Então, para chegar nesse tribunal, é um pouco mais complicado em termos de requisitos, porque ele não vai simplesmente pegar o caso e julgar por uma terceira vez. Ele vai pegar talvez o caso, mas vai avaliar se a própria aplicação das leis e se o próprio respeito aos precedentes que já existem está sendo feito correto pelos tribunais de baixo. Na prática, ele pode muito bem mudar uma decisão de um tribunal. Ele pode muito bem parecer que está atuando como se fosse mais uma dessas instâncias normais. Mas você tem que lembrar que ele não é uma instância normal, ordinária. Ele é uma instância diferenciada, extraordinária. Portanto, ele vai às vezes aplicar um precedente, ele vai aplicar uma mudança, ele vai aplicar uma nulidade, ele vai desenvolver um raciocínio novo sobre um caso que vai mudar o ar de tudo que foi decidido antes. Mas não porque alguém simplesmente perdeu e não gostou e quer que eles resolvam, e sim porque alguém conseguiu fazer chegar lá alguma coisa. Depende de outros requisitos e depende, inclusive, de critérios que a gente vai ver que existem já, mas não para todos ainda, de aceitação da possibilidade de julgar o caso por o tribunal. Coisa que, se você tiver no prazo, tiver tudo direitinho na segunda instância, não existe. Você recorre, estando satisfeitos os requisitos e pronto. Agora não. Não é bem assim para você chegar num STJ e principalmente num STF. Então, principalmente de 2015 para cá, pessoal, claro, algumas coisas antes, mas sistematicamente de 2015 para cá, acessos a alguns tribunais, como por exemplo o STF, foram marcados por algumas mudanças constitucionais e legais que são interessantes da gente trabalhar. E nós vamos falar a respeito disso hoje, para vocês entenderem como é que essa história de Gilmar paralisa processos no Brasil inteiro. Como é que funciona isso? Bem, vamos lá? Então vamos. O primeiro mecanismo desses que eu quero comentar rapidamente com vocês, ele já existe há um bom tempo, mas ele foi sendo reconfigurado e, principalmente, como eu disse, no Código de Processo Civil de 2015, ele ganhou a sua configuração mais arrojada e mais atual, que é a repercussão geral, ou seja, a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal não ia julgar qualquer coisa. Há um bom tempo é exigido que você prove que é possível, naquele caso, você ter algum tema ou alguma matéria que vai gerar algum tipo de impacto na forma como aquilo vai passar a ser interpretado pelo Supremo e vai poder ter, então, efeitos para todos os processos que dizem respeito a alguma coisa que tem que ser decidida naquele métier, aí você tem repercussão geral. Então, o que acontece? Você tem que provar que existe uma questão de repercussão geral no seguinte sentido. Olha lá o que diz a lei, olha lá o que diz a lei. Ó. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos desse artigo. Para efeitos de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo STF. Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do STF ou tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição. Então, primeiramente falando aqui, você já viu que para que o Supremo julgue alguma coisa, para que o Supremo aceite julgar aquilo, ele tem que apreciar aquela temática, aquilo que é o núcleo, o miolo do recurso, e tem que decidir que aquilo ou é uma questão que passa a ser considerada de repercussão geral, ou ela se adequa a uma lista que já existe de temas reconhecidos com repercussão geral. Aqueles podem entrar ou vão passar a poder entrar. Já existe também uma listagem, isso aí você encontra no próprio site do Supremo, de temas que foram votados como ausentes, como sem repercussão geral. O que significa que se você tentar fazer subir um recurso para o Supremo que está versando diretamente sobre um tema que está lá já reconhecido como de repercussão geral, o seu recurso ele vai ser apreciado. Se já está reconhecido que o tema não tem repercussão geral, se o seu recurso for a respeito dessa temática, tratando dessa problemática, o Supremo já fecha a porta, já não vai julgar. Então, primeira coisa, isso aqui é para ajudar a organizar a jurisprudência e para transformar o tribunal cada vez mais naquilo que é a sua vocação inicial. Ele é um tribunal de controle da constitucionalidade do que se tem decidido no Brasil pelos tribunais e instâncias inferiores. Então não é para ele chegar julgando qualquer coisa que você conseguiu fazer chegar lá, conseguiu mandar um recurso para lá, né? Deixou com eles o recurso, então agora toma que o filho é teu. Não. Não, existe já todo um sistema de jurisprudência bem engendrado, dizendo que certos temas, sim, serão recebidos e serão apreciados pela corte e outros não serão. A repercussão geral, então, é um desses mecanismos de controle. E aí, olha que interessante, no próprio artigo, esse que eu acabei de ler, que é o 1035 do CPC, do Código de Processo Civil, que é onde estão regulados, né, os trâmites para você acessar o STF, por exemplo, ou o STJ, a partir de uma série de questões que vão dizer para como é que funcionam esses recursos, né? O que se tinha antigamente na Lei 8038, em grande parte acabou passando para o próprio CPC. Aqui nós temos o parágrafo 5º. E olha o que diz o parágrafo 5º. Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes individuais ou coletivos que versem sobre a questão e tramitem no território nacional. Então, veja só. O que nós temos aqui? Nós temos uma primeira acepção da questão, que é quando o Supremo reconhecer que tem repercussão geral, ou seja, tem coisa que vai gerar impacto, tem coisa que a interpretação talvez deva se fixar, talvez deva ser oficializada para aquela matéria, para aquele tema, para aquele caso, em relação a processos que a justiça brasileira julga, o Supremo vai dar a última palavra sobre isso, e então, muito possivelmente, ele vai, naquele recurso, naquela decisão, transformar aquela decisão em um padrão, o que significa que não é de todo ruim pensar que todos os recursos que estão tramitando no Brasil que digam respeito àquela matéria parem um pouquinho nos boxes, porque o Supremo vai decidir uma coisa que talvez faça com que todos tenham razão, ou que nenhum tenha razão, ou que todos possam seguir, ou que nenhum tenha mais chance de se manter de pé. Então a primeira questão é essa. Mas vocês viram ali que, de acordo com a lei que eu li, ele está dizendo que o Supremo determinará a suspensão. Claro que não é uma ordem específica. O próprio Supremo, numa decisão, num recurso extraordinário 966177, em 2019, que foi relatado pelo ministro Fux, o próprio Supremo, então aqui com a lavra do ministro, acabou dizendo o seguinte, olha, não é consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral a questão de você determinar a paralisação. Então, isso aí vai ser fruto da discricionalidade do relator do recurso extraordinário e vai determinar ou modular essa questão. Significa que não é obrigatório você mandar
tudo parar. Você pode mandar tudo parar ou você pode mandar parar, dependendo da circunstância, de um outro jeito, com uma certa limitação, porque isso aí é passível de o relator decidir o que ele acha melhor. Então você já sabe que o Supremo não julga qualquer coisa. O Supremo tem uma lista específica de matérias que ele já reconheceu que ele deve julgar, outras que ele já decretou que ele não vai julgar. Ele tem toda uma possibilidade de avaliar novas temáticas para poder compor esse banco aí, né, de possibilidades ou de impossibilidades. E existe uma possibilidade do relator, ao reconhecer uma repercussão geral, a ela ser votada em sessão de plenário virtual como reconhecida, o relator pode pegar e dizer assim, então, a propósito, com essa repercussão aqui já cravada, com ela já colocada na mesa, os processos que têm a ver com essa mesma matéria aqui, no país todo, vão esperar a gente decidir, porque talvez a decisão daqui sirva para todos ou certamente vai influenciar a todos. Tá, Gabriel, mas só vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Então eu já entendi. O recurso chegou, foi votada a repercussão geral do tema. O ministro Gilmar, ele achou que ele poderia aqui usar a faculdade que ele tem de talvez paralisar o andamento dos outros processos. Tudo bem, tá. Mas do que se trata esse processo? O que está paralisado aí? O que aconteceu aqui? Bom, vamos lá. Para explicar qual é o caso em jogo, eu vou me valer da reportagem aqui da BBC News Brasil, da Thaís Carrança, que tem o título Pejotização no STF. O que está em jogo no julgamento que paralisou todas as ações do tema pelo Brasil? E aí escreve a Thaís assim, o ministro Gilmar Mendes, do STF, suspendeu na segunda-feira, então, na segunda-feira outra, dia 14 ainda da outra semana, a tramitação no país de todos os processos que discutem a legalidade da chamada pejotização, quando empresas contratam prestadores de serviço como pessoa jurídica, evitando arcar com os encargos trabalhistas, ligados à contratação de funcionários através do vínculo formal de emprego. Na decisão, Gilmar Mendes argumenta que o STF tem sido sobrecarregado com demandas sobre o tema, porque a Justiça do Trabalho descumpre sistematicamente a orientação da Suprema Corte, que em diversos casos recentes tem decidido pela legalidade da pejotização. Aí ela abre aspas aqui na matéria para o ministro Gilmar. Parcela significativa das reclamações em tramitação nessa corte foram ajuizadas contra decisões da Justiça do Trabalho, que em maior ou menor grau restringiam a liberdade de organização produtiva, diz Gilmar, a justificar a sua decisão. Então, o que acontece? A reportagem identificou que houve um crescimento em relação a 2023 de 65% das ações que dizem respeito a isso, questões que vão versar sobre validade ou não do contrato que vai ser responsável pela questão da pejotização. Ou seja, nós estamos falando de um contrato de uma prestação de serviço que talvez tenha uma questão civil, ou nós estamos falando de um contrato que é, ao fim e ao cabo, trabalhista e que, portanto, deve ser julgado com base na legislação trabalhista e na jurisdição da Justiça do Trabalho. Essa é uma das pendengas em torno do tema. A reportagem da Thaís Carrança aqui, ela ainda define a repercussão geral de um jeito bem resumidinho, bem bacana, e para botar a cereja no bolo do que eu falei aqui, ela vai escrever assim, que a repercussão geral é quando os ministros selecionam um processo para que seu desfecho sirva de parâmetro para todos os casos semelhantes, unificando o entendimento da justiça brasileira sobre um determinado tema. Tá, a repercussão geral não é assim exatamente isso, mas ela explicou bem aqui. Tu está usando uma faculdade de segurar os processos do Brasil, porque reconhecida a repercussão geral significa que o STF vai dizer algo crucial, algo importante, algo definitivo, quiçá algo para servir de padrão sobre aquele tema. Portanto, quando os ministros aceitam que um tema é de repercussão geral, eles estão justamente dizendo que dali vai sair uma decisão que vai ser exemplo, que vai ser parâmetro, e é por isso que, para além de só resolver um caso, eles estão resolvendo como é que a justiça brasileira inteira vai interpretar aquela coisa quando aparecer uma matéria similar. E aí, se vocês forem para o site do Supremo e olharem lá o tema número 1389, que é o tema em jogo aqui, ele está dizendo assim, competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.
E aí a descrição do tema é a seguinte: recurso extraordinário que discute à luz do entendimento consolidado na ADPF 324, que é aquela questão que permitiu a possibilidade da pejotização segundo o Supremo, a contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, bem como o ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil. Preliminarmente, será analisada a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas que tratam da existência de fraude no contrato civil comercial da prestação de serviços. Então, o que acontece aqui, pessoal? Quando tem um tema de repercussão geral estabelecido no Supremo, é sinal de que um recurso ou se adequa a esse tema, né? Um recurso ele vai aceito para ser julgado porque ele tem a ver com um tema que o Supremo já decretou que tem repercussão, portanto, matérias envolvendo aquilo vão ser objeto de análise do Supremo, quando principalmente a questão da decisão do Supremo anterior estiver sendo contrariada, ou o recurso pode inaugurar um tema. Um recurso pode inaugurar uma nova porta quando ele estabelece a necessidade de haver uma discussão sobre aquilo. Então, quando os ministros fixam um tema, pode ser muito bem que o teu recurso fez chegar neles uma questão que eles acharam que merece ser discutida. E aí um tema, volta e meia, vai estar envolto também numa tese, porque existe um tema que é a descrição, que é o que está sendo discutido, e existe inclusive a possibilidade de já ter uma tese fixada que vai ser aprovada, que vai ser modificada, que vai ser reformada ou que vai ser negada no que diz respeito ao que tem que ser o leading, o que tem que ser o teor para a gente ter no que diz respeito àquele caso e, por conseguinte, né, aos casos similares ao longo da jurisdição brasileira. Então, aqui nós estamos decidindo pelo menos duas coisas. Quem tem responsabilidade para lidar com esse contrato quando a gente estiver falando de servidor pessoa jurídica? É a Justiça do Trabalho ou é, por exemplo, uma questão de contratação civil? As regras são as trabalhistas, estritamente ou não? Segundo lugar, como é que fica o ônus da prova no que diz respeito a isso? Porque existe questão bem diferente em relação à Justiça do Trabalho e à Justiça, por exemplo, civil comum, no que diz respeito a obrigações de provar as coisas, e a gente sabe que o trabalhador ele está naturalmente num grau de hipossuficiência, pelo menos inicial, no que diz respeito ao seu empregador. Então, a gente tem regras diferentes aqui. Nós temos regras de fazer valer os contratos, que aí dependendo, se você considerar um contrato de caráter de uma obrigação civil, por exemplo, o parâmetro não é o mesmo de você considerar um contrato de uma questão de vínculo de trabalho, de vínculo empregatício ou coisa parecida, porque aí as regras vão ser dependendo ou de legislação específica, até mesmo do Código Civil, ou de CLT e legislação trabalhista. Então, significa muito bem dizer que a gente vai ter aqui uma decisão sobre, primeiro, se a Justiça do Trabalho é ou não é competente, o que vai matar, se for o caso, todo e qualquer processo do Brasil que está tentando discutir essas coisas fora da Justiça do Trabalho, e vai se determinar, inclusive, a questão de ônus da prova no que diz respeito a esses contratos. Então, todo e qualquer recurso que no momento está tramitando, por exemplo, na Justiça do Trabalho ou na Justiça Civil, no que diz respeito a questões de ônus da prova e contrato de trabalho de PJ, isso aí vai ganhar uma decisão que vai se pretender definitiva, ou seja, não vai dar mais para entrar, por exemplo, em uma ou em outra, se o STF estabelecer que é outra e não uma, né, a questão da justiça, a questão do fórum, a questão inclusive do parâmetro competente. Então, essa paralisação aqui tem a ver com um dos possíveis efeitos da repercussão geral, que diz respeito ao fato de que o STF quer segurar a questão enquanto ele não decidir, enquanto ele não estabelecer o que vai coordenar a questão de todos os outros processos. E aí vai acontecer uma coisa que certamente você já viu em filmes, né? Você já viu em seriados, aquela coisa de direito americano, principalmente, né? Que fala assim, olha, eu vou entrar com tal ação. Não dá, porque para esse tema aí já tem decisão de Suprema Corte versus Brololóin, não sei o quê. É mais ou menos isso.
É mais ou menos isso. Ou seja, quando o STF fixar um parâmetro em relação a esse tipo de coisa, quando as decisões girarem, orbitarem, gravitarem em torno deste tema específico de repercussão geral, já vai haver uma tese fixada, já vai haver uma decisão que vai orientar. Então, a ideia é extinguir discussões que se repetem, que ficam se replicando a respeito de uma coisa, e a paralisação diz para com a ideia de que vamos simplificar. Então espera o Supremo dar a decisão final no que diz respeito a essas duas questões pelo menos, e aí tem recurso que vai morrer na praia automaticamente, tem recurso que vai ganhar o céu, vai ganhar o paraíso automaticamente, dependendo do padrão que for fixado. A orientação que o STF já deu, como já foi mencionado, né, na ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental número 324, ela é muito interessante para a gente pensar aqui os rumos do que eventualmente vai vir por aí, né? Vocês encontram isso aí também no site do Supremo, é só pesquisar ADPF 324, por exemplo, que vai aparecer, né, o inteiro teor e tudo mais, já foi julgado. E aí tem alguns trechos aqui que são bem interessantes, né? Eu vou ler rapidinho para vocês para a gente pensar mais ou menos o que está por vir aí em termos de discussão de padrão para esse tipo de matéria, para esse tipo de temática. Ó, o direito do trabalho e o sistema sindical, eu estou lendo parte da ementa da ADPF, tá? Precisam se adequar às transformações do mercado de trabalho na sociedade. A terceirização de atividades meio ou atividades fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais e indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. A terceirização não enseja por si só precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo de sua contratação que pode produzir tais violações. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante daí, né, verificar a idoneidade e capacidade econômica da terceirizada, responder subsidiariamente pelo descumprimento de normas trabalhistas e também por obrigações previdenciárias. Então, o que acontece aqui, né, pessoal? Quando há a possibilidade de dizer que a Justiça do Trabalho está descumprindo a orientação do STF, é dizer, de certa maneira, que a Justiça do Trabalho ela está questionando algumas questões que vão dizer respeito a contratações a partir dessa lógica de pejotização e aquilo, né, que, entre outras coisas, o próprio ministro vai falar no seu despacho que tem a ver com o fluxo econômico, né, a liberdade de organização produtiva, que seria, na verdade, né, a liberdade de contratação no que diz respeito a os parâmetros do que deve ser essa prestação de serviço. Então, uma grande bronca no que diz para com a gente vai realmente ter lastros de legislação trabalhista clássica no que diz respeito a esse tipo de contrato, a gente vai ter a Justiça do Trabalho aplicando que parâmetros? A gente vai ter a Justiça do Trabalho tendo que rever algumas de suas posições históricas, a gente vai ter a questão pautada a partir do estamento natural que a gente costuma ter de proteção ao trabalhador na legislação trabalhista. Então, essas são as questões que vão ser decididas a partir da hipótese de fixar uma tese ou não para um recurso, ou melhor, para um recurso extraordinário com agravo, porque é assim que está denominado, ele chegou lá a partir de um agravo, ou seja, nós estamos falando aqui, para não deixar perder, do recurso extraordinário com agravo número 153-2603 no STF. Isso é o que vai ser decidido quando a gente fixar a tese que vai dar o preenchimento para o tema 1389. Então, não tem nada de esquisito, não é desmando, não é ditadura da toga, não é nada disso quando um ministro diz que tem que paralisar o trâmite de outros recursos que versam sobre a mesma matéria para que a decisão seja melhor fixada a partir do padrão que vai ser a orientação guia que o STF vai dar. Existem outros mecanismos similares, né, que a gente tem justamente para que isso aconteça, né? Dentro de um próprio tribunal, a questão do incidente de resolução de demandas repetitivas, né, que é para a gente ter uma própria uniformidade dentro do tribunal a partir da ideia de que é preciso ter uma posição para ficar evitando que esse próprio tribunal, por exemplo, passe a ter decisões inteiramente conflitantes entre si, dependendo do órgão, dependendo do julgador, dependendo da relatoria e tudo mais.
O próprio CPC, em 2015, também aprimorou a questão do julgamento quando os tribunais superiores se depararem com recursos repetitivos entre si, né? No sentido de a gente poder fazer um incidente para parar tudo, para uniformizar, para ver o que está sendo decidido e para, de repente, né, não só trancar os trâmites nos próprios tribunais, mas também em todo o Brasil também, e também utilizar um mecanismo interessante que é o de pedir para os tribunais inferiores mandarem exemplos de recursos, né, mandarem amostras de recursos que trabalhem com o tema e que possam ser usados para parâmetro, para que, resolvido o incidente, então, com base e com discussão sobre esses parâmetros, se possa ter uma decisão que vai uniformizar todo o resto. Então, uma medida que pode acontecer também a nível do STJ, a nível do STF, no sentido de a gente solicitar esse tipo de paralisação, esse tipo de trancamento do andamento de ações e de recursos que tenham a ver com essa matéria, para fins de esperar a decisão que vai botar ordem na casa, assim dizendo, né, de uma maneira curta e grossa. Então, tanto tribunais superiores quanto tribunais de segunda instância, eles vão ter a possibilidade de ter mecanismos para afetar julgamentos, ou seja, para deixar estabilizado, para deixar parado, para trancar o andamento de alguns julgamentos no que diz respeito a uma questão que, num leading case, num caso de relevo, vai ser decidida para fixar o parâmetro que vai acabar com as repetições, vai acabar com aquela questão de multiplicidade de decisões, assim como os tribunais superiores têm essa possibilidade de estabelecer, a partir dos seus julgamentos repetitivos, ou a partir do julgamento da repercussão geral no Supremo, ou na vindoura questão da relevância federal pelo STJ, que vai ser mais ou menos parecida com a repercussão geral do Supremo, vai ser a relevância da questão federal no STJ, ou seja, vamos ter um banco para decidir quais matérias são ou não são passíveis de serem apreciadas pelo tribunal, e isso vai fazer com que menos recursos cheguem, e os que cheguem já trabalhados numa específica lógica, a partir de um prisma específico que o tribunal considera válido e considera relevante do ponto de vista federal. Então, tudo isso são mecanismos de controle e, entre eles, está essa possibilidade de processos ficarem paralisados, principalmente quando tem uma assunção como essa e uma decisão em repercussão geral, o nome próprio já diz, né, pelo STF, para que a matéria espere a sinalização lá de cima, espere a orientação que vai ter que pautar aquela temática aqui embaixo. Espero que tenha ficado claro para você não pensar aí que o ministro inventou que todo mundo ia parar para ficar olhando para ele. Não, não é isso aí, não tem nada a ver. Isso aí são mecanismos que eles existem para a gente afunilar o controle na questão da deliberação, principalmente dos tribunais superiores, mas não só deles, né? Claro que essa questão de paralisação nacional vai vir, obviamente, a partir de uma ordem de um tribunal superior, mas os tribunais de baixo também têm os seus mecanismos para segurar algumas coisas em prol da uniformidade. Beleza? Bom, sextou, né, como já sabemos, e por isso, embora você possa estar ouvindo isso aqui num sabadão, num domingão, numa segunda eca, né? A gente só pede que você considere apoiar o Vira Casacas. Vai lá em www.apoia.se/viracasacas ou orelo.cc e se cadastre lá. R$ 5 mensais já nos ajudam demais, fora o boca a boca, fora o compartilhamento, fora o clique, fora você nos avaliando e nos recomendando aí, que também é uma ajuda, que essa não custa nada, hein? Então ajude o Vira Casaca a se manter em pé a partir dessas duas batalhas éticas aí. Uma delas a gente precisa para pagar servidor, para pagar as pessoas que nos editam, que trabalham com a gente aqui, né? Mas se você disser que tá liso, tá ruim no momento e a sua ajuda vai ser ficar compartilhando a gente, seguindo a gente nas redes, já tá mais do que bom. Eu juro para você, tá mais do que bom. Certo? Até qualquer hora aí, né? E tem muito conteúdo e muita coluna do Vira Casacas para você.